Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia SA. Todo mundo fala e conhece o incêndio do Joelma, que foi um acontecimento terrível na cidade de São Paulo e no ano de 1974. Mas 2 anos antes, outra tragédia aconteceu, o edifício Andraus, também localizado na cidade de São Paulo. O edifício Andraus era o que podemos chamar de tragédia anunciada, porque a Companhia de Energia Elétrica da época já tinha notificado a administração do prédio mais de uma vez sobre os incidentes de sobrecarga elétrica no prédio, e o que não foi levado em consideração pelos administradores ou pela manutenção. E o resultado dessa omissão, ou falta de credulidade de que algo poderia acontecer, foi esse no dia 24 de fevereiro de 1972, às 16 horas e 20 minutos. Um curto na caixa de força do setor do crediário de uma loja chamada Pirani, que ocupava todo o 3º andar do prédio, onde o fogo foi causado pelo curto-circuito que pegou nos cartazes de promoção da loja. E em menos de 10 minutos, o fogo tomou conta da loja e se alastrou pelos 3 andares abaixo, impedindo que as pessoas conseguissem sair do prédio, e não precisou, segundo testemunhas, mais do que 2 horas para o prédio inteiro arder em chamas. O fogo ficou tão fora de controle que foi preciso vir apoio de todos os quartéis de bombeiros que estivessem disponíveis na cidade, pois o risco do fogo se alastrar para outros prédios era iminente, fora as pessoas presas dentro do edifício. O fogo vinha subindo andar por andar, o que impedia de as pessoas descerem e alcançarem a rua, fazendo como única alternativa subir até os últimos andares para fugir do fogo, que vinha logo atrás. Infelizmente, só tinha um helicóptero disponível para auxiliar no socorro das vítimas, e por muita sorte o edifício tinha um heliponto. Então, a partir das 17 horas e 15 minutos, começava o resgate dos sobreviventes. Segundo pesquisas no acervo da Folha de São Paulo, mais de 100 pessoas foram resgatadas por esse helicóptero. Mas o acervo do jornal O Globo fala em mais de 500 pessoas. O incêndio foi televisionado ao vivo em rede nacional. O Brasil parou para ver a maior tragédia da década. E o que ninguém podia imaginar é que 2 anos depois ela se repetiria de forma maior e mais violenta. O fogo só foi controlado somente às 21 horas e 30 minutos e o resultado foi 16 pessoas que perderam a vida carbonizadas ou se atirando das janelas, em ato de total desespero. Outras 320 saíram com ferimentos que iam de leves a gravíssimo. O gerente da loja onde se iniciou o incêndio respondeu criminalmente e foi condenado a apenas 2 anos de prisão. E o edifício foi totalmente reformado e passou por uma varredura, onde foi encontrado todo tipo de irregularidade, desde extensões elétricas irregulares à falta de portas corta-fogo, sinalização de saída de emergência, parapeitos, falta de extintores. Hoje o edifício Andraus é totalmente seguro e tenta esquecer e deixar para trás aquele dia trágico. Mas como falamos antes, o horror ocorrido em 1972 não foi uma lição dura o suficiente para que a cidade não permitisse mais que isso acontecesse. E, infelizmente, no dia 1º de fevereiro de 1974, o Brasil ia novamente parar para assistir uma tragédia, dessa vez protagonizada pelo edifício Joelma, que até os dias de hoje tem a triste marca de ser o 3º edifício com o maior número de vítimas da história recente da humanidade. No dia 1º de fevereiro, às 8h45 da manhã,
novamente por causa de um curto-circuito, desta vez causado pela sobrecarga na tomada de um aparelho de ar-condicionado, alocado no 12º andar, iniciou-se um incêndio que tomou conta do andar inteiro. Isso ocorreu primeiro porque as salas eram com divisórias de madeira. Segundo, todo o andar tinha piso acarpetado, coisa normal da época. Sem falar das cortinas de tecido, e nada daquilo era anti-chamas. Só precisou de 15 minutos para que estivesse do 13º andar para cima, não conseguisse mais descer. Estavam naquele momento praticamente isolados. Alguns poucos conseguiram descer pelos elevadores, o que é terminantemente proibido numa situação dessas, pois o elevador pode entrar em pane por causa do calor e do fogo e virar uma fornalha. Outros, no auge do desespero, também tentaram descer pelo elevador, mas, infelizmente, ele quebrou e manteve 13 pessoas que, infelizmente, não sobreviveram e nunca foi possível identificá-las. Eles foram sepultados lado a lado no cemitério São Pedro, no bairro Vila Alpina. Junto às 13 covas está uma cruz com uma lápide e o seguinte epitáfio: somente Deus conhece os seus nomes. Descanse em paz. Os zeladores e coveiros do cemitério afirmam que é comum ouvirem gritos vindo dos túmulos das 13 almas e que quando isso acontece, eles jogam um pouco de água em cada um dos túmulos e os gritos cessam. Muitas pessoas visitam diariamente as 13 almas até os dias de hoje. E sempre deixando uma garrafinha de água para acalmar a dor das 13 almas. Existem muitos outros relatos impressionantes, como a mãe que saltou do 15º andar com uma criança de 1 ano e meio em seus braços e milagrosamente ela conseguiu amortecer a queda com o próprio corpo e salvar a criança. Havia uma multidão em frente ao prédio assistindo a tudo e essa multidão assistiu essa pobre mulher se atirar para a morte. E essa mesma multidão presenciou o milagre de ver a criança chorar. A criança foi levada imediatamente para o Hospital das Clínicas e sobreviveu. O país parou horrorizado para ver mais uma tragédia e nas ruas próximas ao edifício, em chamas, a polícia lutava para impedir que, além do incêndio, o tumulto se transformasse em uma outra tragédia. Além dos curiosos, apareceram todo tipo de gente para tentar fazer o que fosse possível. Tinha desde médicos e enfermeiros e até os escoteiros estavam lá. Todos queriam ajudar. Eu estudei fotografia em uma escola renomada de artes aqui em São Paulo, em 2007, e meu primeiro professor de fotografia, o qual não vou falar o nome, pois ele com certeza não ia querer, um dia me contou sobre o seu primeiro trabalho como repórter fotográfico, que por acaso foi o Joelma. Ele tinha 19 anos, uma câmera dada pelo jornal, uma dúzia de rolos de filme, e tinha que cobrir um incêndio para trazer o mais rápido possível fotos impactantes para ser a capa do jornal numa edição extra ou no máximo na capa do dia seguinte. Ele me contou que assim que chegou lá havia uma multidão em frente ao prédio e que só conseguiu se aproximar devido ao seu crachá de imprensa. Ele ficou junto aos policiais que fizeram um cordão de isolamento e dali ele presenciou o que seria o motivo dos pesadelos pelo resto de sua vida. Ele viu pessoas gritando por socorro das janelas, muitas estavam praticamente nuas, porque o calor é tamanho que você chega a pensar que suas roupas estão pegando fogo. Ele viu um jovem pular da janela de encontro à morte e cair poucos metros perto dele. Ali nunca mais conseguiu esquecer o que viu. O incêndio do Joelma mobilizou 1.500 pessoas, entre bombeiros, policiais, socorristas. 5 hospitais receberam os feridos. 14 helicópteros se revezaram para socorrer
aqueles que conseguiram chegar ao terraço do prédio. 39 viaturas policiais controlavam a multidão na rua. Todas as ambulâncias do município de São Paulo foram convocadas. 250 bombeiros estavam no local se revezando entre apagar o fogo e fazer os resgates dos feridos. Até um helicóptero da FAB, com homens do Comando de Operações Especiais, foi enviado para as pessoas que estavam no topo do prédio. Em desespero, não podemos nem de longe falar aqui tudo o que aconteceu naquele dia, porque é pesado demais. Nem Stephen King conseguiria descrever em seus livros tamanho horror do que aconteceu naquele dia. Mas somos um canal de pesquisa paranormal, né? E agora nós vamos falar sobre os relatos sobrenaturais que aconteceram no Joelma, que por acaso, depois de reformado, mudou de nome, numa tentativa de enterrar o ocorrido naquele lugar. Hoje ele se chama Edifício das Bandeiras, mas apesar da reforma e do novo nome e da total segurança que ele se encontra, exemplo para São Paulo, parece que o sobrenatural ele não vai permitir que aquele fatídico dia seja esquecido. Dizem que o local, o edifício Joelma, foi construído e amaldiçoado devido a algumas histórias que encontram sobre a região. Começamos com o nome da região, Anhangabaú, que em tupi significa água da face do diabo. Outra história que é contada diz que ali próximo tinha um pelourinho, onde os escravos eram castigados. E por último, naquele terreno, antes de ser construído, o edifício Joelma existia um casarão com um poço artesiano nos fundos da casa. E este lugar ficou conhecido como o crime do poço. Mas a história do crime do poço eu vou contar em outro vídeo, porque ela merece ser contada em detalhes. E além de tudo isso, as obras do edifício não foram tranquilas. Relatos dos operários de fatos estranhos durante as obras. Há relatos de madeiras que caíam dos andaimes, sem nenhuma explicação, e de um homem todo de branco que andava pela obra e sumia do nada, e que uma vez derrubou um carpinteiro de uma escada. Além da assustadora visão de duas mulheres muito pálidas que andavam à noite pelas estruturas da obra, como se estivessem conferindo tudo. Mas nós da Paranormal Ataque ficamos por aqui e esperamos que você tenha gostado do nosso relato. Mas antes de encerrar aqui, eu vou deixar aqui umas explicações. Nós somos pesquisadores de paranormalidade, nós buscamos a verdade e não gostamos de invenções, né? Eu acho que vocês nos seguem porque vocês sabem que nós procuramos a realidade das coisas. Primeiro, o crime do poço, que a gente vai contar em outro vídeo, quando dizem que o Joelma foi construído no terreno da casa do crime do poço, isto é mentira. O crime do poço, essa casa foi construída algumas centenas de metros à esquerda de onde seria a casa, onde deveria ser a casa, né? Onde foi construído o prédio. Outra coisa que falam, que ali no mesmo lugar, antes da casa, existia um pelourinho. Mentira! O pelourinho também está a algumas centenas de metros de onde deveria estar hoje o Joelma. Seria fascinante para a gente ter um terreno que teria um pelourinho, na sequência uma casa com um vestígio famoso, depois um prédio que foi construído cheio de fantasmas e terminou numa tragédia. Praticamente seria a Silent Hill brasileira, mas as coisas não ocorreram assim. Todos eles se encontram dentro da região do Vale do Anhangabaú, que os tupis tinham muito medo e chamavam aquilo de Vale da Água do Diabo. Mas tirando isso, não foi nada aconteceu no mesmo terreno. Há uma diferença de centenas de metros entre cada ocasião. Deixando isso bem claro, agradeço que você assistiu até aqui. Peço que você toque no sininho, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha. Isso ajuda muito o canal a continuar. Um abraço, gente. Até a próxima.